Este quem vos salva com a mais perfeita, rica e poderosa paz do Senhor Jesus, Senhor mesmo, seu irmão Cristo, cooperador Enio. Queridos ouvintes e irmãos, graças ao nosso bom e eterno Deus, mais um dia concedido pela tua infinita graça, pela tua infinita misericórdia. Estamos de pé, vencemos mais uma etapa dessa jornada para a glória de Deus. Queridos irmãos e ouvintes, ontem eu passei, deixando aqui no meu status, o áudio falando sobre a primeira parte do arrebatamento, e é um assunto que eu não gostaria que você ficasse fora, né? Toda vez que você entrar e tiver um áudio aqui nesse status, você pode ficar e dar atenção, porque é algo de extrema importância e foi elaborado no coração de Deus, para o seu coração com muito carinho. E eu, pela rica e infinita graça e pela misericórdia do Senhor, tem sido esse veículo de comunicação para poder chegar este conteúdo até o seu conhecimento. Meus irmãos, nós estamos falando de escatológico, os eventos da sequência, porque o nosso objetivo é estudar cada um desses eventos escatológicos. Não temos pressa, vamos estudar cada evento. Alguns estão até passando alguns mais tempos, nós vamos estar explicando com mais resultado. E eu quero falar acerca também da ressurreição dos mortos, né? Que foi um assunto que eu já elaborei aqui nesse meu status. Existe duas ressurreições, a primeira que é do justo e a segunda que é dos ímpios, dos pecadores. Inclusive, esse tema que eu gostaria de elaborar, deixar aqui para você vai poder escutar com atenção, com informações importantíssimas que você vai obter. A ressurreição é tornar a vida, é o reencontro da alma, do espírito ao corpo. Eu expliquei que existe aquela ressurreição que é temporária, 8 exemplos na Bíblia, 3 no Velho Testamento e 5 no Novo Testamento, 3 no Antigo e 5 no Novo. Eu expliquei também sobre as fases da ressurreição do justo, né? E esse é um tema que eu tenho batido bastante aqui. Eu vou deixar aqui uma série de programas sobre o arrebatamento da igreja, porque eu quero tomar por base, né, alguns assuntos escatológicos para te deixar você dentro da escatologia, né, principalmente das promessas, porque a mais gloriosa presença de promessa que o Senhor Jesus nos fez foi João 14, versículo 1 ao 3. Né? Todo cristão conhece essa frase. E eu deixei isso com clareza, que a promessa do arrebatamento é uma promessa divina, porque foi Jesus que fez. Ontem, meus irmãos, eu expliquei como será o arrebatamento, tomei por base o texto paulino, estudei a 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. Inclusive, hoje eu vou deixar mais uma parte desse embasamento, desse comentário, continuidade nesse tema. Eu quero estudar 2 textos que também falam acerca do arrebatamento. Eu quero estudar sobre a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, 51, 52 e Hebreus 9, 28. Eu vou deixar para a próxima semana sobre as 3 escolas de interpretação. Primeiro, quero tomar por base os textos bíblicos, onde existem as promessas do arrebatamento, onde Paulo explica nas suas epístolas como será o arrebatamento, para
quero deixar para depois, mais adiante, nós estudar sobre essas 3 escolas de interpretação. Se Deus permitir, nas próximas semanas nós iremos estudar. Hoje nós vamos dar continuidade, como será o arrebatamento. Primeira carta de Paulo, de 1 Coríntios 15, 51, 52 e 52. Mas antes de eu estudar esse texto, eu quero falar um pouco sobre o capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu já falei isso em algumas ocasiões, que nesse texto, nesses 58 versículos, Paulo, o maior teólogo da Bíblia, ele não foi o homem mais sábio. Com certeza, ele não foi tão sábio como Jesus, mas ele foi o maior teólogo para escrever sobre as doutrinas basilares da fé cristã. E Deus deu ele a condição de explicar com detalhes acerca dessas 2 doutrinas que nós estamos estudando na escatologia, que é a ressurreição e que é a doutrina do arrebatamento da igreja. Então, se você ler os 58 versículos desse capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, você vai perceber que Paulo está explicando sobre a doutrina da ressurreição. Logo nos primeiros versículos, ele começa explicando sobre a ressurreição de Cristo. Você vai perceber no versículo 3, ele vai dizer assim: porque primeiramente eu vos entreguei, que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ressuscitou o 3º dia, segundo as Escrituras. Então, Paulo inicia falando da ressurreição de Cristo. Depois, Paulo vai enumerar as muitas aparições de Cristo, as ocasiões que Cristo apareceu após a sua ressurreição. Você sabe disso, que depois que Jesus ressuscitou, ainda passa um período de aproximadamente 40 dias aparecendo para dar autenticidade, para comprovar, para confirmar que ele realmente havia ressuscitado. Depois, a partir do versículo número 12, Paulo vai explicar que essa fé, essa crença nessa doutrina da ressurreição, ela é fundamental para a nossa salvação. Paulo vai deixar bem claro que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, nós permanecemos nos pecados. Paulo chega até a dizer, meus irmãos, que se nós esperar em Deus só nessas vidas, nós somos mais miseráveis do que todos os homens. Depois o apóstolo Paulo vai começar a explicar como será a mudança desse corpo, esse corpo corruptível que nós obtém, que será revestido de uma transformação, né? E ele começa a falar sobre a doutrina da transformação. Então, o que eu gostaria de falar para nós estudarmos hoje, falando como será o arrebatamento da igreja, está no versículo 51 de 1 Coríntios 15, 51. Ele fala assim: eis aqui vos digo um mistério. É como se Paulo dissesse assim: eu vou trazer aqui para vocês algo que está além da compreensão humana. Porque a doutrina da ressurreição, claro, ela é bíblica, ela está presente desde os tempos do Antigo Testamento, que Deus foi ensinando sobre a doutrina da ressurreição, mas Paulo diz: eu vou trazer um mistério, vou revelar algo aqui para vocês. E com certeza não foi nada que Paulo aprendeu com Gamaliel, nem aprendeu com os mestres em Israel. Ele aprendeu isso com Cristo. Que mistério é esse, Paulo? Qual é o mistério que você quer revelar para a igreja? Não só para os crentes de Corinto, para a cidade de Corinto, mas para cada um de nós. Aí Paulo diz assim: sabe qual que é o mistério que eu quero revelar? É que nem todos nós dormiremos. Esse dormir aqui, eu falei ontem, Paulo não estava se referindo ao sono, ao repouso. Paulo estava se referindo à morte. É como se Paulo dissesse assim: eu estou explicando aqui sobre a ressurreição e eu quero que vocês creiam nisso, eu quero que vocês acreditem que os que morreram vão ressuscitar um dia, mas eu tenho algo aqui mais glorioso para dizer para vocês. É um mistério que eu tenho para revelar. Qual que é o mistério? Nem todos dormiremos. Irmãos, eu quero dar uma pausa aqui para dizer que falar de morte não é um assunto fácil. Falar de morte é falar da maior consequência do pecado, porque a morte entrou no mundo como uma consequência do pecado. Falar de morte é algo terrível, doloroso.
que causa tristeza para nós. É falar de saudade, de desejo de ver os parentes, os entes queridos. Você sabe disso. Se você já perdeu um pai, uma mãe, um filho, ou alguém muito próximo, você sabe do que eu estou dizendo. Principalmente nessa época, né, que nós passou uma pandemia, agora estamos envolvidos em tantos problemas, tantas guerras, né? E às vezes a correria é tanta que você não passa nem tempo com o seu ente querido direito, a trabalho, há muita preocupação da vida. Então, falar disso é algo doloroso, algo triste, né, que traz para os que ficam, né? Mas Paulo está dizendo algo glorioso. Ele está dizendo que nem todos nós dormiremos. É como se Paulo dissesse, por ocasião do arrebatamento da igreja, haverá um grupo de pessoas que estará viva aqui na terra que não vão morrer. E aí me lembra algo interessante, algumas coisas nos lembramos aqui. Primeiro, há um ditado popular, não é Bíblia, é um ditado popular que diz assim: quem de moço não morre, de velho não escapa. Olha, o que eu quero dizer é que esse ditado popular está equivocado, biblicamente ele está equivocado. Vai haver um grupo de pessoas que não vai morrer, não. Assim como Enoque, assim como Elias lá no Antigo Testamento, que Deus tomou para si, que não morreram, que não foram sepultados, assim serão os salvos que estiverem vivos aqui. Inclusive, tem algumas pessoas, eu não tenho nada contra, e nem tenha isso como uma crítica, pelo amor de Deus. Não sou contra, nem estou aqui criticando ninguém. Mas tem pessoas que às vezes olha a tumba, escolhe a tumba onde vai ser sepultado, escolhe até os hinos que devem ser cantados na cerimônia, a roupa que deve ser vestida. É o direito de cada um, só que eu não me preocupo com isso, não me preocupo saber a roupa que eu vou vestir depois que eu morrer, porque eu não sei se eu vou morrer. Eu estou esperando Jesus hoje, eu não posso comprovar isso, mas talvez nós façamos parte desse grupo que não vai morrer, que não vai descer a tumba fria. Às vezes, aí Paulo fala assim, eu vou dizer um mistério. Qual é o mistério? Na verdade, nem todos dormimos. Mas Paulo continua dizendo, mas todos seremos transformados. Glória a Deus. É uma promessa maior que nós temos. Esse corpo mortal, corruptível, será revestido de glória. Será um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Eu vou estudar esse texto com vocês aqui também no status. Filipenses, eu vou estar estudando isso aqui com vocês. Então, quando Paulo diz que seremos transformados, ele está dizendo que esse corpo aqui físico, abatido, sujeito à doença, sujeito à morte, sujeito ao pecado, às intempéries da vida, esse corpo aqui, milagrosamente, misteriosamente, será transformado. A esperança do salvo, nós seremos transformados. Aí Paulo, no versículo de número 52, ele vai explicar como será isso. Primeiro Paulo diz assim, no momento, não abrir e fechar de olhos. Então eu gostaria de dizer que lá no original grego, o termo usado por Paulo é usado átomo, intervalo de tempo indivisível, será muito rápido, que não haverá tempo para preparativa, né? Eu vou repetir essa frase. O que Paulo está dizendo é que será muito rápido e que não haverá tempo para preparativo de última hora. Ora, você pode adiar uma viagem, adiar uma festa, adiar um casamento, você pode adiar muita coisa. Nesse período que nós estamos vivendo, tem muito projeto que está sendo adiado, porque muitas pessoas adiam, mas o arrebatamento não haverá tempo para preparativo de última hora. Quando lemos a Bíblia, meus irmãos, Jesus nunca diz assim, olha, eu não vou vir tão cedo, não tenham pressa, eu vou demorar. E por que é que quando lemos que Jesus está dizendo assim, eis que cedo vem, eis que depressa eu venho? Por que nós devemos
meus irmãos, está sempre pronto, porque a qualquer momento nós podemos passar por reino da imortalidade por duas formas distintas. Nós podemos passar através da morte, que é uma forma de atravessar essa ponte que nos leva de uma vida física para uma vida espiritual, de uma vida finita para uma vida infinita, mas nós podemos também passar por outro lado da vida, por um arrebatamento. E nós deveremos estar prontos, porque não haverá tempo para o preparativo de última hora. É por isso que depois que Jesus profere o sermão profético, ele sempre fala da necessidade da vigilância, de estar pronto, de estar vigilante, de ser como servo bom e fiel, que o seu Senhor viajou, mas ele estava cumprindo com o seu dever, com a sua missão. Então Paulo está deixando bem claro que será muito rápido, não abrir e fechar de olho, é fração de segundo, meus irmãos. Eu não acredito, meus irmãos, que nós vamos ver o céu brilhando e as cornetas tocando em corpo corruptível. Eu acredito, meus irmãos, que nós vamos sim ouvir o som da trombeta, os anjos tocando, mas já com o corpo transformado em corpo de glória, né? Então, meus irmãos, eu acredito que eu estou aqui pregando e de repente a Bíblia cai no chão, né? E depois eu vejo a trombeta aparecer. Então será muito rápido. Então, se você tem alguma coisa para acertar, se você precisa pedir um perdão a alguém, por exemplo, se você precisa organizar alguma coisa, posso te dar um conselho? Resolve hoje, porque não vai dar tempo não. Vai ser algo muito rápido, no momento, não abrir e fechar de olho. Aí Paulo diz assim, ante a última trombeta. E aí começa a discussão aqui, porque é uma questão teológica, onde as pessoas pensam que essa última trombeta aqui é aquela sétima trombeta do juízo de Deus no Apocalipse. E não é. Paulo não disse a sétima trombeta, ele fala a última trombeta. Aí você fala, me explica, pregador, eu vou te explicar. Quando Deus deu a Moisés a responsabilidade de guiar os filhos de Israel, os hebreus, em direção à terra de Canaã, que saíram lá do Egito, 600 mil homens, fora mulheres e crianças, há quem diga que tinha 2 a 3 milhões de pessoas atravessando o deserto. Deus disse para Moisés fazer corneta. Para quê? Porque não havia grupo do WhatsApp para dizer assim, nós vamos ter uma reunião tal hora. Não havia meio de comunicação. Então aquelas cornetas, elas eram tocadas para reunião. E de acordo com o toque, o hebreu sabia para que era aquele toque, se era uma guerra, se era uma reunião solene, se era um assunto que fosse. O toque, quem é militar sabe o que eu estou falando. O toque da trombeta, você sabe se é o som alvorada, se é para se colocar em forma, se a direita vão ver, se é... Então, para o povo de Israel, o toque, geralmente, era um toque para reunião, ou de uma festa, ou de uma guerra, ou de uma reunião solene, enfim. Essa última trombeta aqui, na verdade, é uma voz de chamamento. Eu acredito que nós não vamos nem ouvir em carne. É como se chegou a hora do arrebatamento, os anjos não sabem o dia nem a época, eles não são oniscientes. Quem está no paraíso não sabe, porque eles não é onisciente. É como se Deus Cristo chamasse o arcanjo Miguel e disse, toca a corneta aí e avisa que chegou a hora do arrebatamento. É mais ou menos isso. Então, ante a última trombeta, por quê? Porque a trombeta vai soar. E o que é que vai acontecer quando essa corneta, essa trombeta soar, por gentileza? Ainda no versículo 52, aí Paulo vai dizer que duas coisas vão acontecer. Primeiro, os mortos vão ressuscitar em corpo incorruptível. Eu quero lembrar você que esses mortos aqui são salvos, justos. Eu já expliquei, né, em alguns vídeos que eu deixei lá no YouTube, que são duas ressurreições. Essa que é a primeira ressurreição, é a ressurreição do justo. Então os salvos que estiverem morridos, estiverem sepultados, o que vai acontecer? Vai ressuscitar. É como se a alma e o espírito descesse lá do paraíso, entrasse nos corpos mais uma vez e eles ressuscitassem. É claro que ressurreição é um milagre. É claro, você vai pensar que tem pessoas que morreram há milênio.
e talvez não sabe nem aonde estão os restos mortais do corpo, né? Então é um milagre, é algo que só podemos crer e confiar através da fé. Os mortos vão ressuscitar incorruptível, e nós que ficarmos vivos, no caso nós que não vamos experimentar, o que vai acontecer? Nós vamos ser transformados. Então, por acaso, na ocasião do arrebatamento, reunirão esses dois grupos de pessoas, a igreja militante com a igreja triunfante, ao encontro do Senhor nos ares, como diz o apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 18, que nós falamos ontem. Então, aqui está a promessa do arrebatamento, está muito claro nas páginas da Bíblia. Eu quero deixar bem claro isso aqui, que não é o único texto que nós estudamos, nós vamos estudar outros textos para mostrar que essa doutrina é a doutrina bíblica. Mas eu quero estudar ainda com vocês hoje um outro texto que é Hebreus capítulo 9, versículo 28. Então você sabe que Hebreus 8, 27 diz que está sujeito o homem morrer uma vez, depois disso um juiz. 9, 27 de Hebreus. Agora já não é Paulo, nós não podemos provar que Hebreus foi Paulo, mas o escritor aos Hebreus fala assim: está ordenado ao homem morrer uma só vez, depois disso segue o juiz. Isso fala da morte física. E depois da morte, o que acontecerá? Segue-se o juiz. Hebreus 9, versículo 27. É Deus agora que vai destinar as almas dos homens e de acordo com as escolhas que eles fizeram. Então, deixa eu só fazer uma comparação aqui. Eu quero que os teólogos e obreiros que me escutam aí entendam que às vezes eu faço essas comparações pensando no novo convertido. Quando você chega numa companhia aérea, você compra uma passagem para São Paulo, e a companhia aérea vai te dar uma passagem, você vai embarcar, e aquele voo vai te deixar onde? Em São Paulo. Ele não vai te levar para Brasília nem para o Rio de Janeiro. É você que escolhe antecipadamente para onde você quer ir. Então, assim, é eternidade. Nós escolhemos em vida para onde nós queremos ir. Então, morreu, agora segue-se o juízo. Eu tenho recebido algumas mensagens no meu WhatsApp, muitas mensagens de pessoas que às vezes elas escutam histórias. Será que meu pai foi salvo? Será que minha mãe foi salva? Às vezes conta história. É claro, nós não podemos decidir. Quem sabe é Deus. É Deus que sabe se essa pessoa morreu salva ou não. Mas eu quero ligar aqui uma coisa. Eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Se estas pessoas estão em dúvida se morreu salvo ou não, se essa pessoa está lá no Hades, no céu, se está no lugar de tormento, se essa pessoa não foi salva, quem sabe é Deus. Te garanto uma coisa: esta pessoa, seja seu pai, sua mãe, seja lá quem for, ele não quer te encontrar mais, ele quer que você seja salvo. Você lembra do texto Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31, do homem rico que não se preocupou com Deus? Ele foi para o lugar de tormento. Sabe o que ele pediu lá? Ele pediu para Abraão mandar Lázaro voltar, evangelizar os seus 5 irmãos. Por quê? Para que eles não venham para esse lugar de tormento. Então, tenha certeza disso. Se algum parente seu está no lugar ruim, do Sheol ou no Hades, ele não quer te encontrar. Faça a sua parte, receba Jesus, garante a sua salvação, porque é salvação individual, porque ele não quer te encontrar. Agora, se o seu parente, seu pai, sua mãe, seja lá quem for, está lá no paraíso, fica tranquilo, ele deseja que você esteja lá. Eu já falei isso várias vezes, que a lembrança de quando chegarmos lá, nós vamos ver os seres angelicais, vamos ver os patriarcas, os profetas, os apóstolos, e vamos ver também os nossos familiares que dormiu em Cristo Jesus. Então, o escritor aos Hebreus fala que está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juiz. E no versículo de número 28, ele vai dizer assim, ele vai resumir o plano da salvação. Em poucas palavras, o que é que o escritor aos Hebreus vai dizer no número 28, do capítulo 9, versículo 28? Ele vai dizer assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos,
Então, você sabe que Jesus, o Filho de Deus, tomou forma humana, veio a este mundo para morrer pelos nossos pecados. Paulo, escrevendo aos Filipenses, eu acho esse texto tremendo, maravilhoso, capítulo 2, versículos 5 ao 11, Paulo vai dizer assim, olha, falando sobre humildade, ele diz assim, contanto que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo. Essa palavra aniquilar, aniquilou a si mesmo, tomando uma forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se até a morte, morte de cruz. Então Jesus, é claro que isso aqui é uma figura ilustrativa, é para nós lembrarmos do Calvário. Eu não estou dizendo que é Jesus que está, mas Jesus veio a esse mundo com esse propósito, com essa missão, para dar a sua vida por nós. O texto mais, vamos dizer assim, o texto mais áureo da Bíblia, o texto de ouro, o mais importante, é o resumo do Evangelho, que é o capítulo 3 de João, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o que acontece? Jesus veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. O escritor aos Hebreus lembra isso, veja o que ele diz. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aí ele diz assim, aparecerá a segunda vez, sem pecado agora, porque quando ele estava na cruz, não que ele fosse pecador, mas ele estava com o nosso pecado que estava sobre nós, sem pecado para os que esperam para a salvação. Se você crê que Jesus veio, esse mundo morreu e ressuscitou, não tenha dúvida que ele vai voltar em breve. Permita só fazer mais uma ilustração, só para a gente concluir esse argumento. Às vezes a dona de casa vai ao supermercado, ela precisa comprar alguma coisa lá fora, ela vai lá na recepção, deixa lá sua compra e recebe uma fichazinha. Ela pagou as compras, né? Talvez você já teve essa experiência. E aquelas compras que estão ali, naquela recepção ali, ninguém pode mexer, ninguém pode vender. Por quê? Porque já foi pago, porque já foi comprado. E a pessoa que está ali na recepção sabe que o dono vai voltar, assim somos nós. Jesus já pagou o preço do nosso resgate. E daqui a pouco ele vem nos buscar. Daqui a pouco, meus irmãos, ele vai voltar, né? O Espírito de Deus que está sobre nós é o selo do penhor. O que é um penhor? Um penhor é quando você deixa um bem, algo seu, penhorado, no lugar onde você vai. Por exemplo, vou fazer aqui uma comparação. Você precisa de um remédio para um filho seu e tem que ser imediatamente rápido, né? E você recebeu um telefonema lá na rua da sua esposa, ou do seu esposo, ou de um parente seu, que ele tem que tomar o remédio imediatamente. E você não tem tempo de vir em casa buscar o dinheiro, ou pegar a carteira, ou pegar o cartão, né? E você precisa levar o remédio. O que você vai fazer? Você chega lá na farmácia e fala, qual, tem um remédio tal? Tem. Qual o valor? Tal. E fala o valor. Oi, eu precisava desse remédio com urgência, senhor. Aí o rapaz vai falar, eu não sou dono da farmácia, eu não posso liberar esse remédio para você. Aí a pessoa vira e fala assim, não, então faz o seguinte, eu vou deixar aqui o meu celular, um iPhone 14. Eu vou deixar aqui, às vezes o remédio custa R$20, né? Você lá vai deixando o iPhone 14 para poder trazer um remédio com urgência. Aí a pessoa pega e fala assim, bom, nesse caso eu vou te liberar o remédio. Então o que acontece? A pessoa sabe que você vai voltar. Por quê? Porque o valor que ficou com ela é muito maior do que o valor que você levou. Isso é o comparativo que eu faço para você.
O valor que Deus deixou com nós é muito maior. É muito maior, meus irmãos. O Espírito que está em nós, o Espírito Santo de Deus, é o mesmo Espírito Santo que entrou em Jesus e que ressuscitou Jesus. Esse é o símbolo do penhor, que Jesus vai voltar, né? Porque ele deixou o seu Espírito com nós empenhorado, né? Para garantir que ele vai voltar. Então você tem o Espírito Santo, eu tenho, nós temos, né? E você, se você ainda não tem, procura se aproximar dessa benevolência, desse presente, dessa graça de Deus. Porque, meus irmãos, a vida ela é de curto prazo, né? A nossa vida é apenas a pontinha do iceberg. Nós temos apenas 80, 90, né? O Salomão falou que se passar de 80 é enfado e canseira, né? Mas alguns passam pelas suas robustez, assim, de Salomão, mas não passa de 100, 120, e não vai muito tempo. A pessoa morre. E ao morrer, a pessoa vai ter que ter a direção para onde ela vai seguir depois da eternidade, né? Ou eternidade com Deus, ou eternidade sem Deus, né? Então, do outro lado, a eternidade, o tempo que nunca cessa, kairos, ou seja, é um tempo eterno, porque kairos é um tempo eterno. O cronos é o tempo que nós temos agora, que é a cronometragem, que o nosso tempo cronometrado na folhinha, no calendário, marcado no relógio, né? Marcado por mês, por data, por ano, por minuto, por segundo. Só que lá não, meus irmãos, lá o tempo é um tempo eterno, você não vai precisar de relógio mais. Então, se você ainda não fez essa decisão, faça, porque a hora está chegando de nós voltar para casa, tá bom? No mais, aquilo que eu não falei, que o bom Espírito do Senhor possa permanecer falando. Olha, hoje já é o Dia das Mães, eu quero desejar feliz Dia das Mães para todas as mães, que Deus possa suprir suas forças, as suas necessidades, que Deus possa te recompor e te recompensar por tudo que você tem feito por todas as vidas, mães. Porque se não fosse vocês, nós não teríamos chegado até aqui. Nós precisamos do ventre para nos colocar no mundo, né? E eu quero agradecer a Deus pelo ventre que me trouxe ao mundo, pela minha mãe e por todas as mães que nesse momento ouvem esse meu áudio. Deus abençoe, feliz Dia das Mães, e que a bênção do Senhor seja colocada sobre você e sobre toda a sua árvore genealógica. Amém? Deus abençoe, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus.